100 mil anos de frio. Como os Neandertais venceram a Era do Gelo sem agricultura, o vento da Era do Gelo cortava a Europa como lâminas invisíveis. Durante 100 mil anos, o planeta viveu à beira do silêncio, coberto por camadas de gelo que se estendiam por milhares de quilômetros. As florestas congeladas eram sombrias, o solo endurecido e o horizonte branco e imóvel. Nesse mundo brutal, onde o frio podia matar em horas e o alimento era um prêmio raro, os Neandertais surgiram e sobreviveram. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários qual o horário que nos acompanha e de qual região para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever. Isso nos motiva muito para continuar trazendo temas interessantes aqui no canal Raiz Primitiva. Não havia agricultura, não. Havia colheitas, cada refeição era caçada, cada abrigo conquistado. E no entanto, esses humanos arcaicos, de corpo largo e espírito resiliente, resistiram ao tempo e ao clima, como nenhuma outra espécie. Enquanto outros sucumbiam à fome e ao gelo, os Neandertais aprenderam a moldar a terra com as próprias mãos. Os fósseis, encontrados em cavernas como La Ferraci, Shanidar e Krapina, contam uma história de engenhosidade e resistência. Ossos, com marcas de cortes precisos, lareiras, organizadas com pedra e cinza, ferramentas de sílex e ossos afiados. Tudo indica planejamento, técnica e cooperação. Eles sabiam caçar juntos, rastrear presas e construir refúgios contra o frio. Cada caverna era um lar simbólico, e cada fogo aceso uma prova de continuidade em meio ao caos. O fogo era o coração da sobrevivência neandertal. Ao redor dele, o grupo se aquecia, cozinhava carne, afiava armas, compartilhava sons. Era ali que nasceu, que chamamos de cultura ancestral, a transmissão oral de saberes e gestos. As marcas no solo e nas paredes revelam que essas fogueiras eram dispostas de forma organizada, com áreas de descanso e trabalho. Isso mostra que havia estrutura social, planejamento e talvez algo mais, uma noção de comunidade, de pertencimento. O corpo dos Neandertais era uma obra-prima da evolução humana sob pressão. Eram mais baixos, mas muito mais fortes que os Homo sapiens. Tórax largo, membros curtos e musculosos, narinas amplas para aquecer o ar congelado. A pele espessa e clara ajudava a absorver a pouca luz solar disponível. Cada detalhe era uma resposta biológica ao frio extremo, mas a sobrevivência não se limitava ao corpo, exigia mente, memória e instinto ancestral. Quando os ventos congelavam os rios e os rebanhos migravam para longe, os Neandertais precisavam antecipar o futuro. Guardavam gordura animal em bolsas de pele, protegiam o fogo com pedras e criavam reservas rudimentares de carne seca. A arqueologia mostra ossos de grandes mamíferos com marcas de corte, indicando que eles separavam partes ricas em gordura, combustível vital para enfrentar os longos invernos. A arqueologia simbólica revela ainda um aspecto mais profundo, o sentido de significado. Em algumas cavernas, fragmentos de pigmentos minerais ou caneis indicam que os neandertais tingiam objetos, talvez o próprio corpo. Esses gestos, simples em aparência, representam algo extraordinário, a necessidade de expressão, mesmo em meio à escassez. Havia beleza, identidade e crença. Eles eram humanos no mais puro sentido da palavra. As descobertas de Shanidar, no atual Iraque, trazem um retrato ainda mais íntimo. Entre os restos de flores fossilizadas, arqueólogos encontraram um corpo cuidadosamente posicionado. Era um sepultamento ritual. Alguém havia preparado o local, deitado o corpo e deixado flores. Esse gesto repetido há 60 mil anos revela algo imenso.
Compaixão. Os neandertais não apenas sobreviviam, eles cuidavam. O frio não. Era o inimigo, era o mestre. E ao longo de milênios, os neandertais compreenderam, aprenderam a seguir os rebanhos, a caçar em grupo, a construir armas cada vez mais precisas. Suas lanças, feitas de madeira endurecida ao fogo, eram equilibradas, projetadas para matar à distância. Em algumas regiões utilizavam lascas de pedra com encaixes que lembram mecanismos de lança modernos. Essa tecnologia chamada musteriense era sofisticada e versátil, capaz de se adaptar a cada terreno e estação. É, ainda assim, o mais poderoso instrumento. Neandertal não era a arma, mas o veículo. Eles sobreviveram porque viveram juntos. Cada indivíduo ferido era tratado, cada criança protegida. Fósseis mostram ossos quebrados que cicatrizaram, algo que só acontece quando alguém ajuda, alimenta e protege. Comportamento humano, a empatia, a cooperação, o instinto de grupo nasceu ali nas cavernas geladas da Era do Gelo. No coração desse inverno eterno, os neandertais criaram o primeiro modelo de sociedade. Não tinham colheitas, mas tinham fogo. Não tinham escrita, mas tinham memória. Cada gesto repetido era uma forma de ensinar, cada olhar uma passagem de conhecimento. Essa memória coletiva transmitida ao longo de gerações era o que os mantinha vivos. A genética moderna prova que parte dessa história continua em nós. Genesistência, ao frio, imunidade e metabolismo energético herdados dos neandertais ainda estão presentes no DNA humano. Eles são os traços invisíveis da genética ancestral, lembranças de um tempo em que a sobrevivência dependia de cada centelha de engenhosidade. Os neandertais não precisaram de agricultura para resistir à Era do Gelo. Precisaram de solidariedade, adaptação e um profundo entendimento do mundo natural. Enquanto o planeta congelava, eles escutavam o som do vento e o estalo do gelo e respondiam com o som do fogo e da vida. Durante mais de 100.000 anos, os neandertais habitaram ambientes extremos sob temperaturas médias, próximas de zero. A sua sobrevivência, nesse contexto, é considerada uma das maiores conquistas adaptativas da pré-história. A arqueologia mostra que o sucesso dos neandertais resultou de um conjunto de estratégias comportamentais e biológicas altamente especializadas. Os fósseis, vestígios encontrados em locais como Mulagersi na França, Vindija na Croácia e Lacha Pelosa, indicam que esses humanos possuíam um domínio profundo sobre o uso do fogo, carvão e os resíduos térmicos encontrados nos níveis arqueológicos mostram que controlavam chamas constantes em abrigos subterrâneos. Fogo era essencial não apenas para o aquecimento, mas também para a cocção de alimentos, um processo que aumentava a absorção de energia e reduzia o risco de contaminação por parasitas. Estudos de isótopos estáveis de nitrogênio e carbono nos ossos neandertais demonstram uma dieta baseada majoritariamente em proteínas animais. Eles eram predadores de topo, caçando grandes mamíferos como bisões, renas, mamutes e rinocerontes lanosos. As marcas de impacto em ossos de caça revelam o uso de lanças de arremesso curtas utilizadas em ataques coordenados a curta distância. Essa técnica exigia força, precisão e cooperação, indícios claros de planejamento e comunicação social. As ferramentas de pedra utilizadas pertencem à chamada indústria mosteriense, caracterizada por lascas simétricas e lâminas retocadas obtidas a partir do método levá-lo uma técnica que mostra a capacidade de pensamento abstrato. Esse padrão de produção exige antecipação, sequência de etapas, domínio sobre a forma final da ferramenta, comportamento cognitivo comparável ao de
populações homoens contemporâneas. A análise de resíduos microscópicos em instrumentos encontrados em sítios como Gorhams Cave em Gibraltar revela o uso de compostos vegetais e pigmentos minerais. Isso indica que os neandertais também exploravam recursos vegetais para alimentação, coloração e, possivelmente, fins medicinais. Fragmentos de álamos e camomila detectados em cálculo dental sugerem o uso de plantas com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. No campo da genética ancestral, os estudos do genoma neandertal revelaram variantes associadas à adaptação ao frio e à resposta imunológica aprimorada. Genes relacionados à queratina influenciaram a espessura capilar dérmica, aumentando a proteção térmica. Outros, ligados à regulação de gordura marrom, favoreceram a conservação de energia em ambientes frios. Esses traços permanecem em parte da população moderna, especialmente em regiões de clima frio, mostrando que o legado neandertal foi incorporado à nossa evolução humana. A organização social também desempenhou papel central na resistência prolongada dessa espécie. Evidências de ossos fraturados cicatrizados e casos de indivíduos idosos com doenças degenerativas indicam cuidados prolongados dentro do grupo. Esse comportamento de assistência mútua implica estrutura social estável e divisão de tarefas, um indício de que os neandertais possuíam comportamento cooperativo e empático. Os abrigos naturais e cavernas utilizados eram estrategicamente localizados próximos a cursos d'água e rotas de migração animal. Isso permitia acesso simultâneo à caça, água e abrigo. Em algumas regiões da Península Ibérica e do Cáucaso, vestígios de peles curtidas com gordura animal indicam confecção rudimentar de vestimentas, o que aumentava a capacidade de isolamento térmico. A arqueologia simbólica também identifica evidências de comportamento cultural. Em Bruniquel, no sudoeste da França, estruturas circulares feitas de estalagmites quebradas datadas de mais de 170 mil anos sugerem uma atividade ritual organizada anterior ao surgimento dos Homo sapiens na Europa. Esses registros demonstram que os neandertais não apenas reagiam ao ambiente, mas também criavam interpretações simbólicas dele. A extinção dessa espécie cerca de 40.000 anos atrás não representa falha adaptativa, mas um processo de integração e substituição em um ecossistema mutável. O contato com os Homo sapiens foi inevitável e a hibridização genética documentada por análises de DNA mitocondrial mostra que os dois grupos coexistiram por milhares de anos antes da extinção formal neandertal. Os neandertais dominaram o frio com engenhosidade e biologia. Foram engenheiros do gelo, moldando um modo de vida eficiente e estável em condições extremas. E as suas estratégias, cooperação, tecnologia e adaptação genética seriam o alicerce sobre o qual as futuras sociedades humanas se ergueriam. Os últimos neandertais desapareceram há cerca de 40 mil anos. Suas cavernas foram silenciadas, seus fogos se apagaram e por muito tempo acreditou-se que essa espécie havia sido completamente substituída pelos Homo sapiens modernos. No entanto, os avanços da genética molecular revelaram um cenário muito mais complexo e surpreendente. A partir de 2010, o sequenciamento completo do genoma neandertal, realizado por equipes lideradas por Sampel no Instituto Maxplex, demonstrou que entre 1% e 4% do DNA de populações não africanas atuais tem origem neandertal. Essa descoberta transformou radicalmente o entendimento da evolução humana. Os neandertais não desapareceram totalmente, mas foram absorvidos por hibridização em grupos de Homo sapiens, que migraram da África para a Eurásia.
entre 60 e 50 mil anos atrás. Essa transferência genética incluiu variantes que influenciam aspectos cruciais da biologia moderna, como imunidade, metabolismo e até respostas inflamatórias. Genes herdados dos Neandertais ajudam o corpo humano a reconhecer patógenos, reagir a vírus, mas também estão associados a condições autoimunes, alergias em populações atuais. Estudos de 2021 também identificaram variantes neandertais relacionadas à resposta ao SARS-CoV-2, demonstrando que sua herança genética ainda impacta a saúde humana de forma direta. Análises morfológicas dos fósseis mais recentes, como os de Vindige e Spy, sugerem que durante seus últimos milênios, os neandertais estavam sob pressão ambiental intensa, mudanças bruscas no clima, alternando períodos de degelo e frio extremo, reduziram fontes de alimento e fragmentaram habitats. Os modelos climáticos do final do Pleistoceno mostram que a expansão das florestas boreais restringiu as áreas de caça, forçando deslocamentos constantes. Essa instabilidade coincidiu com a chegada dos Homo sapiens, que apresentavam tecnologias mais versáteis e redes de comunicação mais amplas. Apesar disso, não há evidência de uma guerra entre as duas espécies. O registro arqueológico aponta para a coexistência, contato prolongado com troca de comportamentos culturais e genéticos, ferramentas híbridas, misturando técnicas neandertais sapiens, foram encontradas em sítios como Châtel, Perronian, na França, indicando influência mútua. Essa convivência teria durado milhares de anos, especialmente em regiões da Península Ibérica e do Oriente Médio. A extinção definitiva dos neandertais parece ter sido resultado de múltiplos fatores: baixa densidade populacional, isolamento geográfico, mudanças climáticas e integração genética com os Homo sapiens. Modelos demográficos sugerem que pequenos grupos já enfraquecidos foram gradualmente absorvidos por populações maiores e mais móveis. A arqueologia descreve esse processo não como um desaparecimento súbito, mas como uma transição evolutiva lenta. No campo da antropologia cognitiva, a análise das cavidades cranianas e estruturas cerebrais mostra que o volume encefálico médio dos Neandertais era até 10% maior que o dos humanos modernos. Isso indica capacidades cognitivas equivalentes, embora distribuídas de forma diferente, com ênfase em áreas sensoriais e motoras, associadas à percepção espacial e coordenação física. Essa configuração pode ter favorecido o domínio técnico e o conhecimento do ambiente, mas limitado a comunicação simbólica em larga escala, uma das vantagens adaptativas dos Homo sapiens. Mesmo assim, a cultura material neandertal mostra traços inequívocos de simbolismo, achados como os pingentes, feitos de garras de águia em crapina, pigmentos minerais em cueva de Los, aviones e possíveis gravuras em Gorans. Cave comprovam que o pensamento simbólico não era exclusivo da nossa espécie. Esses comportamentos indicam a existência de cultura ancestral, complexa, possivelmente associada à identidade de grupo e a rituais sociais. A genética ancestral também aponta para adaptações comportamentais herdadas, genes relacionados ao ritmo circadiano e à regulação do sono de origem neandertal. São mais frequentes em populações de latitudes altas, refletindo uma adaptação ao ciclo de luz reduzido. Durante os invernos longos da Era do Gelo, esse tipo de herança demonstra que o corpo humano moderno ainda carrega informações biológicas moldadas por ambientes que não existem mais. O legado neandertal, portanto, não está apenas nas escavações arqueológicas, mas dentro de cada indivíduo moderno. Quando analisamos o genoma humano, encontramos fragmentos que remontam aos
seus grupos familiares, suas adaptações e até seus comportamentos. Esses traços são registros genéticos de uma convivência que redefiniu o que significa ser humano. A arqueologia simbólica e a genomíca comparativa continuam revelando novas conexões entre nós e eles. Cada descoberta aproxima mais a imagem do Neandertal da de um ser plenamente humano, inteligente, social, adaptável e criativo. As fronteiras entre nós e eles se dissolvem à medida que a ciência avança. Os Neandertais não foram uma espécie perdida, foram uma das primeiras expressões de engenhosidade, resiliência da humanidade. A sua história parte da história da humanidade. Sua extinção aparente foi, na verdade, uma fusão, um capítulo essencial na continuidade evolutiva da vida humana sobre a Terra. Durante mais de 100 mil anos, os Neandertais dominaram o frio, a escuridão e o isolamento. Sem agricultura, sem metalurgia e sem escrita, desenvolveram estratégias complexas de sobrevivência, comunicação e cultura material. As evidências arqueológicas comprovam sua adaptação biológica ao gelo, seu controle preciso do fogo e a criação de ferramentas que demonstram planejamento e inteligência técnica. A genética moderna confirmou que eles não desapareceram totalmente. Fragmentos de DNA neandertal estão presentes em cada célula de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Seus genes moldam nossa imunidade, metabolismo e até respostas neurológicas ao estresse e ao frio. Eles foram, portanto, mais do que um ramo extinto, foram um elo funcional da evolução humana, um capítulo essencial na transição do instinto para a consciência adaptativa. Hoje, a arqueologia, a antropologia e a genomíca continuam revelando que a linha entre o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens é mais tênue do que imaginávamos. O desaparecimento dos neandertais não foi uma derrota, mas uma integração evolutiva, uma herança biológica e comportamental que ainda se manifesta em nós. O que chamamos de humanidade é o resultado direto da fusão dessas linhagens moldadas pelo clima, pela necessidade e pela cooperação. Com cada novo fóssil, cada novo fragmento genético, a ciência reconstrói a história de uma espécie que sobreviveu ao impossível. Inscreva-se no canal Raiz Primitiva e acompanhe as próximas investigações sobre os mistérios antigos, a arqueologia simbólica e as origens humanas. Cada descoberta científica revela um pouco mais sobre quem fomos e por ainda carregamos o eco da Era do Gelo dentro de nós.